Olá, tudo bem com todos vocês? Santa Rita de Cássia vai nos acompanhar nesse módulo, vai nos abençoar. Esse é o nosso 9º módulo. Nós vamos aprender mais um pouquinho, tá bom? Que Santa Rita nos abençoe. Nós vamos entrar com a vinhetinha agora, tá bom? Por que querem matar Jesus, né? Nós temos alguns motivos que querem tentar matar Jesus. E por ele ser uma testemunha fiel do projeto de Deus, ele vai seguir até o final com a sua proposta, com a proposta do reino de Deus, né? Faz uma opção preferencial pelos excluídos. Critica a lei quando esta oprime, escraviza as pessoas. Critica o templo quando ele é utilizado para manter a população escrava, para ser um local corrupto em vez de ser um local do reino de Deus. Essas são as críticas que Jesus faz e faz muito forte. Nero, ele foi o que mais perseguiu os cristãos, né? Só para a gente ter uma ideia, só por eles acreditarem em Cristo, defender Cristo, ele pegava o cristão, soltava numa arena para os animais atacarem, para os animais morrerem, simplesmente por diversão dos romanos, né? Então os cristãos na época de Cristo, eles sofreram muitas perseguições, muitos mártires, né? Nos dias de hoje ainda temos mártires? Nós podemos afirmar que tem pessoas que ainda lutam contra uma opressão social, dos excluídos, em defesa dos excluídos, em defesa da vida? Então, aprendi a repartir como o pobre sabe repartir, como ele sabe ser amigo e como ele sabe me ensinar. Jesus amava muito os pobres. Em primeiro lugar, os pobres. Depois, o que sobrar vamos dar aos outros. Padre Júlio Lancelotti. Depois, tento pesquisar quais são as obras do padre, né, do padre Júlio Lancelotti, um homem mártir que luta pela vida, que luta em defesa dos oprimidos. Ele é muito guerreiro, muito aguerrido, defensor do reino de Deus no nosso meio. Jesus é perseguido porque ele criticava a forma como era interpretada as leis na época, né? A lei era para ser vida, não para ser opressão, não para ser excluir as pessoas. Essa era a proposta de Deus, né? A proposta de Jesus. Jesus diz, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Uma coisa simples, né? Uma coisa tão simplesinha, mas o que ele está questionando? A lei não pode ser acima da vida. Se a vida não for boa para as pessoas, ela não é boa para Deus. Marcos 2:7. Então quer dizer o quê? Que se a vida para mim ela é sofrida, ela é ruim, eu passo necessidade, sou excluído pela sociedade, sou excluído pelos grupos sociais, para mim não é uma vida boa. Então Deus vem me mostrar como é que é a proposta desse novo reino, né? Jesus nos mostra que utilizar a lei, né, contra a vida é um atentado contra o projeto de Deus, contra o reino de Deus. Ele deixa muito claro para nós isso, né? A grande obra, o grande projeto de Deus é o ser humano. Então nós temos que defender o ser humano, porque defendendo o ser humano, ajudando o ser humano dentro das suas necessidades, não excluindo o ser humano, não oprimindo, nós estamos defendendo o projeto de Deus, nós estamos defendendo o reino de Deus. Mateus 23:1-39 tem as passagens, eu quero que vocês leiam muito essas passagens. Isso vai ajudar a gente a crescer. Como eu estou crescendo com vocês, conversando com vocês, eu quero muito que vocês cresçam comigo também. Eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Jesus é perseguido, ele critica a utilização do templo, onde o próprio templo, o sumo sacerdote, eles legitimavam o que eles faziam, a corrupção, através do templo, através da lei, né? O sumo sacerdote, quando Jesus ataca o templo, ele tenta mostrar como é que era a palavra, como que é realmente a palavra de Deus, qual que é o projeto realmente de Deus. Ele vai contra o sumo sacerdote, o grupo dos fariseus, os saduceus, e esses grupos ficam revoltos, né? E Jesus ele não se intimida, testemunha fiel, defender a vida até a morte. Esse é o projeto de Deus.
Naquela época eles utilizavam a casa de Deus para legitimar os seus lucros, os seus negócios, suas corrupções. E não pode ser assim, né? A casa de Deus ela não é para ser assim. Eu queria que depois vocês estudassem um pouquinho algumas parábolas, né? Os vinhateiros homicidas, os trabalhadores da vinha, os 2 filhos, o bom samaritano. Na apostila que fica disponível para vocês, vocês podem baixar, procurar os capítulos e versículos, né? E ler, tentar entender o significado dessas parábolas, né? Que Jesus ele vem ali defender a vida. Os verdadeiros pecadores impuros são os responsáveis pela miséria do povo, pela exclusão do povo. Esses são os verdadeiros impuros. Não importa o que eles façam, se é um sumo sacerdote, se está no templo, se não está, o que ele esteja fazendo. Se ele está excluindo, ele é um pecador, ele é um impuro, né? Essa é a defesa do reino de Deus, testemunha fiel. Se apontaram para manter os seus projetos, os seus privilégios, a lei ela privilegiava tudo isso, porque eles tinham essas leis, né? Como nós vimos lá no passado, 613 leis, normas, regras, premissas, né? Então teria que seguir isso. Isso excluía automaticamente as pessoas, né? E quem garantia que não excluía o templo, as pessoas que participavam do templo, os poderosos, também não estavam pecando, não estavam sendo impuro, né? Então, eles cobravam dízimos exagerados, faziam o povo pagar muitos impostos, os animais para o sacrifício eram cada vez mais caros, eles utilizavam toda a lei para que eles fossem os beneficiados. E isso ia excluindo cada vez mais os pobres e oprimidos, né? É isso que a gente tem que entender, né? O pobre, como ele não tinha dinheiro, ele não tinha condição para se sustentar, imagine comprar um animal para ir se purificar no templo, né? Porque era essa a lei. A revolta de Jesus, quando ele pega o chicote e sai nos vendilhões ali no pátio do templo, nós conversamos lá em cima, né? Ele fica muito irritado com aquilo, né? Porque ele não estava irritado com aquelas pessoas. Aquelas pessoas, o negócio não era delas, o negócio era do templo, né? Aquilo ali, quem ganhava com aquilo ali era as pessoas dirigentes do templo, né? As pessoas dirigentes da sociedade da época. É aí com isso que Jesus se revolta, né? A minha casa é casa de oração para todos os povos. Vós, porém, fizeram dela um covil de ladrões. Quando Jesus fala para todos os povos, ele está dizendo para todo mundo. Não é uma classificação de puro, meio impuro ou impuro, pecador ou não pecador. Era para todos poderem participar. Mas a classificação do templo, que eles fizeram na época, que a sociedade impunha para eles, deixava muitas pessoas excluídas. Com a sua prática de misericórdia, Jesus vai curando, vai perdoando, ele vai destruindo toda a influência que o templo tem sobre a sociedade, né? Ele vai mostrando que o reino de Deus é bondoso, que o reino de Deus é misericordioso, que Deus é misericordioso, que o reino de Deus está no meio de vós. Ele vai deixando sinais, pistas, como é que é a proposta do reino de Deus, né? Que foi colocado lá no Êxodo, né? Desde aquele início, Deus sempre junto. Aquela é a proposta do reino, né? Deus sempre com a gente, né? Não afastado, não sendo usado como ferramenta para nos excluir, né? Então ele atacava. Quando ele começa a ter essas atitudes mostrando que um templo estava errado, que a interpretação das leis estava errada, ele começa a abalar a estrutura social da época. E aí eles ficam preocupados, né? Como é que a gente pode fazer? Porque nós vamos perder tudo isso, nós vamos nossa renda, nossa fortuna, nossa posição social, nós vamos perder, né? E aí essa divisão que faz com que eles fiquem irritados, muito bravos com Jesus, né? Comandada pelo Sinédrio, que a gente viu lá quem era formado o Sinédrio, e Jesus começa a abalar essa sociedade. Só que era uma sociedade corrupta, a sociedade que se mantinha, tinha vícios, né? A pureza, a estrutura de pureza que nós vimos também, nós estudamos, ela era muito forte, um sistema muito forte mesmo, porque todo judeu ele tinha que praticar o bem, ele tinha que estar dentro das leis, ele tinha que ser puro, e aquilo ali deixava muitas pessoas mal, né? Muitas pessoas ruins.
E aí vem, mais uma vez, Jesus defender essas pessoas, né? Testemunha fiel, defender a vida até a morte, né? A proposta era dessa forma, né? O sistema da época, né? Você pecava, você caía em alguma dessas leis, você tinha que comprar um animal, né? Compraria um animal, levaria até o templo, né? Como nós vimos, para que fosse purificado. E quem controlava tudo isso eram as pessoas que estavam envolvidas, todas aquelas famílias, todos aqueles grupos que estavam envolvidos em volta do templo, né? Então era impossível, era muito caro, eles monopolizavam tudo. O animal não podia ter um defeito no casco, não podia ter nenhum tipo de defeito, nada. Tinha que ser um animal perfeito. E era muito difícil. E aí quem coordenava tudo isso eram as pessoas envolvidas no templo, né? A única forma de se encontrar com Deus era ir no templo. Naquela época, lembra lá atrás que o Deus ficava na Arca da Aliança, né? Então eles perderam a Arca da Aliança em dado momento, né? Eu comentei no passado lá, essa Arca de Aliança levada, e aí, mas mesmo assim eles tinham a simbologia do Santo dos Santos, o local que ficava o sagrado. Então Deus conversava com eles através do templo. Então Deus, ali era a casa de Deus, né? Então, para você ver Deus, você tinha que ir no templo, não tinha outra alternativa. E para você ir no templo, você tinha que estar puro. Era muito complicado, né? Jesus nos mostra que o ato de misericórdia, o amor ao irmão, é o caminho que nós temos para encontrar a Deus, né? Nós temos algumas passagens aqui. Então, para mim encontrar com Deus, eu tenho que me encontrar com o meu irmão. Não tem outra alternativa, não tem outro jeito. Eu tenho que estar com o meu irmão, né? A parábola do rico comilão e do Lázaro pobre, Jesus mostra, enquanto Lázaro fica esperando que a salvação venha do rico, ela nunca chega, né? Então depois eu gostaria que vocês lessem essa parábola. Também é uma parábola muito importante nessa nossa caminhada de aprendizagem, né? De conhecimento, de mais aprofundamento, né? A mensagem de Jesus é sobretudo dirigida aos pobres, ao povo da terra, aos humildes, aos humilhados, aos desprezados, às prostitutas, toda aquela nação excluída, né? A libertação que foi proposta pelo reino de Deus lá atrás, Jesus vem mostrar novamente como é que é feita, para quem que ela é, né? Então nós temos que começar a perceber o caminho, né? Qual que é o caminho que você tem que seguir? Qual que é a proposta de Cristo? Né? Quais são os fundamentos dele? Né? Testemunha fiel. Jesus denuncia o pecado dos poderosos. Isso fica grave, fica claro Jesus denunciando. Né? Exige que eles se convertam, que rompam com as classes. Nicodemos exige deles uma prática diferente. Jesus cobra veementemente sobre isso, né? Vem um rico que pergunta para Jesus que queria ter a vida eterna, herdar o reino, né? E aí Jesus fala assim, olha, se desfaça de todas as coisas que você tem e volte, me siga. E aí esse rapaz vai embora triste, chateado, né? Porque ele não as coisas, essa passagem não é que você tem que dar tudo para os pobres, não. O que é mais importante é a defesa da vida. Aqui nessa passagem, o que era mais importante para esse rapaz era o que ele tinha, eram os bens de posse dele, né? Então o amor dele não era o amor de Deus, não era o reino de Deus. O amor dele era outro. É isso que Jesus prega para nós, né? Ao contrário de Zaqueu, publicano, rico, chefe dos cobradores de impostos, na presença do Senhor, ele aceita a mudança, né? Ele diz para Jesus, Senhor, eis que dou metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguém, eu lhe devolvo 4 vezes mais. Então está mostrando que ele está desligado dos bens materiais, né? Que o amor maior dele realmente é com Deus, a relação mais íntima dele é com Deus, não com o rico, não com o dinheiro, não com os bens materiais que tem na terra. Essa é realmente a proposta. Mesmo ele sendo rico, ele quer estar perto de Deus. Então os bens dele não importam para ele, né? Mantém ele seguro, mantém a família dele bem, né? É isso que tem que ser. Só que o amor dele é por Deus primeiro, né? Amai a Deus sobre todas as coisas. Caifás disse, vós de nada sabeis, não entendeis que é de vosso interesse que um só homem morra pelo povo e não pareça a nação toda. Porém o Evangelho conta diferente a história. Isso aqui ele fala que se nós aceitarmos Jesus, os romanos irão nos atacar, né? Mas não é assim, a gente sabe que não é assim, né? A partir desse dia,
resolveram matar Jesus, sumir com Jesus, dar um fim a Jesus. E aí eles articulam a morte de Cristo, né? Que até entregaram ele para ser morto em cruz, né? Então, nesse módulo, nós vimos, ficamos cheios de dúvidas e perguntas. É pecado? É ruim ser rico? É bom ser rico? Pode ser rico? Não pode ser rico? Como é que funciona? Qual que é essa relação? Né? Qual que é essa relação? Então, como nós dizemos, Jesus nunca disse que o dinheiro é ruim. Nunca disse que a riqueza, que a vida boa é ruim. Esse é o projeto de Deus, essa é a proposta de Deus. Que nossa vida seja boa. Mas seja boa para todo mundo, né? Não uns sofram e outros não. Outros fiquem bem e outros fiquem mal por causa da exploração, por causa da exclusão social. A proposta de Cristo é que todos nós tenhamos uma vida muito boa. Essa é a proposta dele. Então, se você tem mesmo você sendo pobre, mas você tem um amor em algum objeto, algum bem maior que Deus, você também está pecando. Você também está se excluindo do reino de Deus. E não é essa a proposta de Cristo, né? Para o próximo módulo, o último, convido vocês que não percam, morte e ressurreição. Que Santa Rita de Cássia nos abençoe entre todos os lares, que ela derrame graças e bênçãos para todos nós. Vão com Deus, muito obrigado.